Saudações de paz, queridos. Meu tema de hoje é uma pergunta feita por mães. Meu filho está se lesionando. Eu faço o quê? Ora, nós estamos vivendo agora uma crise interessante de adolescentes que se lesionam. A autolesão é uma coisa muito comum. A criança, o adolescente se corta, veste um roupão, corta. Isso é... Por que fazem isso? Esse é um assunto importante para nós pensarmos. É uma geração muito triste, uma geração vencida pelos pais que criaram seus filhos sem orientação devida. Então não aprenderam, a primeira causa que leva as pessoas a se lesionar é que não aprenderam a ter tolerância à aflição, à angústia. A intolerância e a angústia é porque, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Os pais criam seu filho com todas as suas vontades. Nunca diz um não. Primeiro um não que diz que ele ouve na rua e quer se matar. Eu atendi uma adolescente, 14 anos, que estava se lesionando, se cortando, gilete e tal. E me falou, eu falei, por que você está fazendo isso? Isso é uma menina que eu queria namorar com uma menina de minha idade. Vou falar com ela, ela disse, sai, filho dele, não quero saber de você, então eu quero morrer. Então esse foi o primeiro não forte que ele recebeu na vida. Nossos filhos não estão preparados para receber não. Então, a autolesão é uma coisa desse tempo, muito recente. Pessoas estão se lesionando mais, adolescentes, por causa das peripécias da vida, as angústias da vida. O fato de ter uma geração que não construiu tolerância à angústia, não construiu o princípio que está na Bíblia. No mundo tereis aflições. Quem quiser ver após mim, nega esse mesmo, toma a sua cruz e siga. Jesus mostrou que o Evangelho não diminui nossas lutas, só nos fortalece para vencer. Luta você vai ter. Mas se os pais não prepararam seus filhos para um mundo cruel, um mundo terrível, avassalador, nós vamos ter cada vez mais jovens se suicidando, que é uma coisa muito interessante. Que o número de pessoas que aumenta mais do suicídio é pessoas de 15 a 29 anos. O número de suicídios aumentou recentemente entre as pessoas de 15 a 29 anos. Isso é muito sério. E eu ainda vou falar um vídeo sobre isso. Mas a autolesão tem a lesão não suicida, que só a pessoa faz a lesão para vencer aquela angústia que está passando. É uma dor maior que ameniza menor, ou seja, as pessoas que falam comigo sempre falam sobre isso. Está com uma dor na alma, uma angústia daquele não que recebeu, daquela tristeza, da separação dos pais, daquela angústia, a angústia é tão forte que ele se corta para esquecer da dor emocional que está passando. Mas as causas dessas lesões são causas diversas. Primeiro, intolerância à angústia. Segundo, fuga da realidade. Terceiro, os maus tratos que recebe numa família. Quarto, o bullying na escola, o bullying, crianças que são vítimas de bullying de colega, todo dia o bullying, criança começa a ficar em desespero, começa a praticar coisa absurda, entra em processo depressivo, entra em surtos até, e começa a se lesionar. São pessoas que são vítimas de abuso também, vítimas de bullying, vítimas de pais violentos. Essas vítimas aí, é preciso que a gente comece a lidar com essa questão. A igreja às vezes não percebe. Tem muitos jovens, eu sei começar. Eu comecei a perceber coisas que não percebia na igreja quando comecei a atender jovens e adolescentes. Quando comecei a atender no gabinete pastoral assuntos da mente das pessoas. E pude perceber que quando nós estamos lidando um tempo que é crítico para ser um adolescente cristão. Um tempo crítico para você lidar com jovens e adolescentes que estão vivendo uma crise emocional, uma crise de valores, uma crise espiritual, uma crise real. E nós precisamos aprender como lidar com essas questões bastante polêmicas, como a questão do abuso. Que nós já falamos em outro vídeo, a questão do bullying, que a gente pode falar em outro vídeo, a questão da violência dos pais, da casa, do lar violento. E o resultado disso pode ser uma criança que pode se lesionar com intenção, com ideação suicida ou não.
pode ser que se lesionar é o ato fim dele em relação a se ferir. E não sendo o preâmbulo de uma coisa maior que é o suicídio. Mas, de qualquer forma, se ferir é uma coisa muito grave mesmo. Então, uma coisa que nós precisamos fazer, como conselheiros, como pais, é compreender o contexto. Primeiro, descobrir por que esse garoto está agindo assim ou essa garota. Entender por quê, como é que ele começou a fazer isso, quem orientou, a partir de que princípio, de que valores que ele partiu para cortar o seu próprio corpo, além de orar por eles. E começar conversando com ele, demonstrar preocupação com o seu bem-estar, tratar essa pessoa com educação. Não adianta você repreender violentamente o adolescente que está se mutilando. Não vai adiantar. Tudo que a gente fizer com mais violência vai piorar a situação e o contexto daquele adolescente. Não é tão simples assim chegar lá e resolver, não se resolve de qualquer forma. É bastante complexo. Então nós precisamos ter perguntas respeitáveis a ele, por quê e tal. Não dizer, por que está fazendo isso? Ou gritar, ou culpá-lo. Não adianta nada disso. O que adianta é entender que este adolescente está precisando de ajuda. Você precisa evitar resolver os problemas na tora, na briga, na confusão, na violência, não. É preciso ouvir esses adolescentes sabiamente, né? Ouvir os adolescentes com sabedoria, para que o adolescente encontre apoio, acolhimento é a palavra-chave, acolhimento desses adolescentes, com toda a sabedoria que você puder fazer para acolher esses adolescentes. Eles estão vivendo momentos críticos na vida deles. Quando a pessoa chega para se cortar, estão vivendo momentos críticos. É de orar, chamar para perto, acolher, cuidar, encaminhar para um serviço de saúde mental, o CAPES, que é gratuito, nas prefeituras tem o CAPES, e outros órgãos como CREAS. Esses órgãos aí podem ajudar. Podem ajudar para pedir ao psicopedagogo da escola para dar uma audiência, falar, ouvir aquele adolescente. Então, os pais precisam sentar para ouvir sem ficar irado, magoado. Se falta alguma coisa, não, essas perguntas não dá. É preciso entender que quando a criança ou adolescente faz isso, ele está no momento crítico da existência dele, uma crise existencial. E é necessário que a gente cuide dele nessa hora, a igreja acolher, não, ele está se cortando e começa o preconceito, não. Tudo isso pode acontecer com qualquer adolescente, filho de pastor, filho de crente, descrente, qualquer um pode acontecer. Porque é uma coisa que está na moda. É bom lembrar que tem um modismo sobre isso. A autolesão está na moda. Muitos outros colegas falam, quando eu fiz isso, melhorou minha ansiedade. Quando eu fiz isso, melhorou minha depressão, meu ódio melhorou. Isso é muito grave, gente. Quando isso começa a ser, virou modismo, virou um grupo de pessoas que se apoiam. Um grupo de apoio, um apoiando o outro a fazer coisa errada. É um grupo de apoio que se cria na internet, nas redes sociais, no WhatsApp. Grupo de apoio para... Então, vamos lá. O que a igreja pode fazer? A igreja pode conversar com os adolescentes, dar palestra sobre isso. A igreja pode chamar o adolescente, em particular um conselheiro, sem confrontação nesse momento, porque ele está muito... Quem faz isso está muito vulnerável, muito fragilizado. Ele precisa ser confrontado agora, precisa ser tratado. Porque se ele está se mutilando, ele pode também se matar a qualquer momento. É preciso tratar essa pessoa com todo carinho e amor que cabe a um adulto inteligente, sábio. Ao pastor, ao pai, à mãe, ao professor da escola dominical, lidar com sabedoria nesta hora, porque ele precisa que o primeiro passo é levar ele a desistir da lesão. Isso também pode se encaminhar para um profissional, um psicólogo. Quem tem psicólogo também especialista em adolescente, em criança. Procure alguém que possa lidar com as emoções da criança ou do adolescente naquele momento. As emoções deles estão patológicas. É preciso lidar com a emoção dele, saber qual a causa. Se é problema familiar, se foi causa de um não que ele recebeu, de as coisas estão dando errada para ele. O certo é, não pode deixar continuar. Precisa ajudar urgentemente. Gente, os cuidados das nossas crianças e adolescentes, que a situação é crítica, a situação é dificílima.
mas Deus está no controle de todas as coisas. Lide com ele com amor, com cuidado, com a aproximação dele dos pais. Lide com ele com oração. Lide com ele mostrando interesse em ajudá-lo, não interesse em explorar o porquê que ele fez isso só, mas em ajudar essa criança, esse adolescente a se recuperar. Fazendo assim, nós estaremos muito abençoados, tá bom? Deus abençoe você. Fique na paz. Que a graça do Senhor esteja na tua vida. Você pode admirar toda a criação de Deus? Ele organizou o tempo, criou a luz e fez existir tudo com sua palavra. Conheça Indescritível. Este livro ajudará a criançada a descobrir a incrível criação de nosso indescritível Deus. Uma obra que mostra a majestade da criação com descobertas científicas, fotografias, ilustrações e 100 devocionais sobre Deus e a ciência, finalizadas com uma oração. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Indescritível, um lançamento CPAD. A Bíblia consagrada por cristãos em todo o Brasil chega em uma nova edição ampliada. Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Experimente uma abordagem profunda das doutrinas pentecostais com a ampliação de suas notas e estudos. O exclusivo projeto gráfico desenvolvido, agora em 2 cores, permite maior facilidade na localização de textos e suas referências. Novos diagramas, ilustrações e mapas ao longo do texto compõem um vasto conjunto de recursos para auxiliar o entendimento do contexto dos tempos bíblicos. Sistema de referência cruzada, artigos, localizadores temáticos, introdução de livros e muito mais. A Bíblia, que é sinônimo de solidez da doutrina pentecostal, ficou ainda melhor. Aprofunde seu conhecimento na riqueza que é a Palavra de Deus através da Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. À venda nas livrarias evangélicas, na rede de lojas CPAD e através de nossa central de atendimento 0800 021 7373. Ou acesse nosso site cpad.com.br. Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Um produto com a qualidade CPAD.